Foi apenas um acidente, vencedor da Palma de Ouro de Cannes 2025, o prêmio mais importante do cinema, filme novo do Jafar Panahi, um dos diretores históricos do cinema iraniano, do cinema político iraniano, um desses diretores iranianos que faz um filme, fica preso, faz um filme, fica preso, mas está sempre batendo de frente e está sempre questionando o país em que ele vive. E é até muito interessante, né, que o Panahi é alguém que ofereceram asilo para ele depois de lançar esse filme em Cannes, e ele falou que não, ele falou que ele ficaria no Irã, inclusive veio para São Paulo, e a sessão que eu assisti ao filme na Mostra de São Paulo, o Panahi estava presente. Só que esse é um Panahi um pouco diferente do que a gente está acostumado em termos narrativos, digamos assim, de proposta, e até em ser muito mais uma ficção. Aqui é 100% uma ficção, diferente do que a gente está acostumado muito com o cinema dele, com o cinema iraniano de forma geral, né, que é essas docu-ficções ou filmes que misturam muito, quebram muito uma linha bastante tênue entre o que é ficção e o que é documentário. Aqui não, aqui é uma ficção, inclusive, que o Panahi não aparece atuando no seu filme. Então aqui a gente vai acompanhar justamente o que parece um pouco a ideia do filme de acidente, como já está presente no título, ou de acidentes, né? Então, aquele roteiro que vai esbarrando em novos personagens e vai se desenvolvendo a partir de um efeito meio bola de neve muito típico da comédia, né? Da comédia, inclusive, americana de um certo período, desses personagens aqui que vão entrando dentro da trama por seus próprios interesses, enquanto o protagonista ele começa a dividir o seu protagonismo e ele começa a entrar meio que nessas situações inesperadas que ele não sabe exatamente como agir. Muito de um filme, de um personagem que parte de uma ação impulsiva a partir de um acidente que acontece. Então rola um acidente com uma família, que é uma família que depois a gente vai entender que o pai dessa família é possivelmente um torturador para o regime, e esse personagem escuta ele andando, tem algo muito marcante na parte física desse possível torturador, ele escuta a voz e ele assume que aquele é o torturador dele, só que tem um problema, ele nunca viu o rosto desse torturador, e a partir daí ele pega esse torturador, coloca no fundo da sua van, só que não consegue matar esse personagem. A partir daí vão entrar outros personagens que passam a viver a sua vida depois de também terem sido torturados, e fica sempre essa dúvida se essa vingança deles é justificada no sentido de que aquele é mesmo o torturador ou não. E muito da brincadeira do filme está justamente nessa forma de agir desses personagens. Personagens que são pessoas comuns que sofreram muito com esse regime. E aí parte muito também do que o filme vai abordar, que é justamente essa ideia da possível vingança e como que pessoas comuns se vingam, né? Então, que passam por esse regime muito cruel, que são torturadas, só que ainda assim elas têm muita dificuldade de agir a partir dessa violência. Eles têm essa raiva dentro deles, eles têm essa mágoa, eles têm essa dor presente dentro deles, mas na hora de fato assumir esse mesmo posicionamento de torturar ou de matar uma pessoa, eles têm muita dificuldade. E aí muito da graça tá justamente nas situações que o Panahi vai propondo, que eu não vou aqui dar spoilers pra vocês, mas é muito desse cinema dele que vai lidar com assuntos muito sérios, com personagens que sofrem bastante e sempre falando. Inclusive esse filme ele demora um pouco pra ele revelar exatamente sobre o que é tudo aquilo, né? Por que aquele personagem tá fazendo isso de capturar o outro e tal, e aos poucos isso começa a ficar mais claro, mais engraçado e trágico ao mesmo tempo, né? Então muitas das situações que esses personagens são postos, justamente por eles não conseguirem agir rápido, eles não saberem exatamente como agir, e mais personagens irem entrando dentro dessa van, que vai até criar um simbolismo a partir daí, como esses personagens vão sendo colocados também, né? Então tem dois ali que vão tirar foto porque eles vão casar no dia seguinte, então foto de casal, foto de noiva e de noivo, e eles entram dessa forma mesmo na história. A outra que tira foto também
como fotógrafa com as câmeras na mão. Então o filme vai brincando muito com esse efeito da bola de neve típico que eu disse da comédia, de a gente nunca saber qual é exatamente o próximo passo, que muito vai acontecendo por meio não de algo programado, entre aspas, pelo roteiro, mas muito por meio dessa ideia de acidentes consecutivos, acidentes muito por conta do acaso, digamos assim, do momento, né? É onde até muito do filme vai abordar essa ideia mais realista, digamos assim, que o Panahi trabalha bastante. E aí passa muito o trabalho de câmera dele. O Panahi, ele tem um trabalho muitas vezes que parece um trabalho quase invisível, o que eu acho muito interessante. A câmera aqui é uma grande direção, né? Que muita gente encara muitas vezes a boa direção como aquela direção que tudo é muito evidente. E na verdade, na maioria das vezes, ou grande parte das vezes, não. O grande trunfo do filme aqui tá justamente em como o Panahi, ele tem uma câmera que parece que ela tá ali apenas observando, julgando também em alguns momentos. E aí ele vai usar muito daquele vermelho típico do que o Scorsese faz em Os Bons Companheiros, por exemplo, né? Usando inclusive o farol do carro para ficar esse grande vermelho que é quase como se fosse um olhar punindo ou julgando aqueles personagens, principalmente um personagem específico, mas grande parte do filme, essa câmera ela parece que ela vai simplesmente entrar naqueles lugares com alguns planos bem mais longos e ver mais de perto, mais de longe, às vezes olhando do escuro. Então é um filme que a direção ela quase nunca vai chamar muita atenção para si, mas é um filme muito bem pensado em cada um dos seus planos e como ele vai articular a partir de então. Claro que essa narrativa em si, ela vai estabelecer uma lógica meio de repetição, né? A gente vê esses personagens debatendo a mesma coisa quase que o filme inteiro, o que pra mim aqui faz muito sentido a partir do momento que o filme é justamente sobre eles precisando tomar uma única decisão. E a dificuldade dessa decisão que vai criando tanto essa bola de neve quanto essa repetição. Algo que é muito difícil de lidar e eu acho que o filme consegue fazer isso muito bem durante a sua 1h40, inclusive com 2 momentos finais, né, muito bons e muito impactantes, né? Um que envolve esse vermelho que eu falei pra vocês e principalmente esse final que é um final aberto que acho que conversa com todo o filme, né? Esse medo constante e o possível perdão ou não, essa dúvida que vai sempre ficar no ar pra gente, né? Então, é um filme muito rico, não só em temas, como ele trabalha esses temas por meio tanto do humor, mas quanto principalmente desse pesar que tá presente nos personagens, né? O não conseguir esquecer, o não conseguir superar, o viver sempre com aquele regime quase que te perseguindo, seja presencialmente ou seja na sua mente. Acho um filme muito bom e um filme que termina numa nota assim muito alta. Um filme que inclusive cria um contraste final com aquilo que muitas vezes é essa narrativa que parece muito mais leve durante grande parte dele, mesmo que a gente entenda o pesar, mesmo que a gente entenda os problemas daquele país, daquele regime, mas o final ele termina em um outro lugar, a ponto do filme acabar e todo mundo ficar em silêncio. Eu assisti numa sala lotada, né? Todo mundo ficar em silêncio por alguns segundos, porque ele tem esse impacto e é um dos melhores finais abertos que eu vi em muito tempo. Foi apenas um acidente, é um grande filme vencedor da Palma de Ouro de Cannes, que é um grande cotado para muitas categorias do Oscar, inclusive filme internacional. Por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, passa no primeiro comentário fixado para ver as minhas outras redes sociais e corta.